Olá, meu nome é Vivi, eu sou formada em psicologia desde 2005, estudo cabala e psicanálise. E resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho visto que nós temos uma oportunidade agora para fazermos alguma mudança em casa com a rotina dos nossos filhos a partir dessas aulas que eles têm tido de forma online. E é interessante que o que me motivou a fazer esse vídeo foi perceber que muitos pais estavam muito frustrados com essas aulas online. As crianças também. Elas reclamam sobre isso e os pais falam que o aproveitamento não é adequado. E, na verdade, o que me tocou mesmo foi pensar que essas aulas é que tem sido a coisa mais importante e útil, talvez a única coisa útil que os nossos filhos têm recebido desde quando começou esse bombardeio de tecnologia que nós temos permitido que os nossos filhos tenham. Se os pais soubessem quão maléfico é para o desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo, social, fisiológico até, neurológico, essa permissão que a gente dá, mais que isso, não é uma permissão. A gente entrega na mão dessas crianças um celular, um tablet, porque é o que é normal. Os pais todos fazem isso, os colegas todos têm o celular à mão sempre. E eu preciso te dizer uma coisa, você pai, você mãe, você não é todo mundo. E se você está preocupado em fazer uma manutenção saudável do desenvolvimento dos seus filhos a partir de agora, que bom que você está preocupado com isso, porque nós temos uma chance de reverter essa situação. Os celulares têm sido dados para as crianças com idade de 2, 3 anos. Desde muito pequenininhos, eles já têm as telas de vídeo, né, no carro, ele já tem acesso ao tablet. Nos restaurantes o que a gente vê são aquelas crianças com o tablet, que aliás é insuportável para quem está do lado, porque ficam aquelas musiquinhas altas, né, galinha pintadinha, etc. E os pais, de alguma forma, eles ganham com isso. Eles tiram vantagem dessa situação porque em situações em que a criança demanda mais atenção, entrega-se o celular e fica tudo bem. Só que está pulando etapas que são fundamentais para o desenvolvimento da criança, isso tudo. Eu vou falar do restaurante um pouco. No aspecto social, o que a gente vê é que as famílias, na minha época pelo menos, o momento de sentar em um restaurante era um momento festivo, era um momento de comemoração, uma coisa especial. Hoje o que se vê são as famílias todas com os celulares nas mãos e pouco interagem, simplesmente acompanhando o que outras pessoas postam, de repente para tudo, larga-se o celular, faz-se uma selfie e aí isso é o momento glorioso do dia, né? Família feliz no restaurante. Não interagiram, tiveram uma oportunidade maravilhosa de educar os filhos acerca de regras, de etiqueta, de como segurar um garfo, de como segurar uma faca, colocar o guardanapo no colo. Isso tudo foi perdido por conta dessa desatenção devido ao celular. E não é só as crianças que perdem com isso, os pais também, porque as crianças crescem e elas vão levar esse descaso, né, digamos assim, para sempre. Os laços afetivos que poderiam ter sido formados naquele dia, naquele almoço, se perderam. Ninguém contou como é que foi a escola, ninguém contou como é que foi o trabalho, ninguém saboreou a comida, ninguém aproveitou para ensinar que o garçom que traz a comida merece um obrigado, um pedido de por favor. Então, tudo isso, que poderia ter sido muitíssimo rico para o desenvolvimento daquela criança, foi perdido. Esse é um ponto, talvez a gente fale sobre isso em outra situação. Mas o que se vê hoje, além do contato dos adultos com as crianças envolvendo o celular, é entre eles próprios. As crianças não interagem mais de uma forma natural, espontânea e saudável. Todos estão com os celulares nas mãos, como se fosse uma extensão do corpo aquilo, né? Então, momentos que seriam preciosos ali para desenvolver a criatividade e buscar elos mesmo de amizade, de confiança, de respeito, tudo aquilo está sendo perdido. Há uns anos, eu não sei como é que está isso agora, eu acredito que ainda existam, os móbiles que são colocados nos berços. Isso tudo faz parte de estudos de psicologia
que mostram a psicomotricidade da criança e o desenvolvimento, além de motor, de cognitivo, etc. Então, os móveis eram colocados nos berços e as crianças, com aquele movimento, com as cores, com as luzes que aquele objeto emitiam, elas conseguiam ter uma percepção do próprio corpo, do que o corpo consegue fazer no externo. Então, quando ela consegue movimentar o bracinho e ela percebe que aquilo te dá uma resposta, ela está interagindo com o meio ambiente, ela está formando laços cognitivos e neurológicos, motores. Ela consegue ter uma percepção do que está no externo, da dimensão do corpo. Então, isso tudo fazia parte do desenvolvimento. E a criança, a partir disso, ia começar a engatinhar, ia começar a andar. O desenvolvimento motor se dava de uma forma mais adequada, né? E hoje as crianças estão com os celulares nas mãos desde muito pequenos. Então, grande parte desse desenvolvimento que teria que ter sido paulatino, passo a passo, e observado, acompanhado, está sendo perdido. Porque o estímulo que elas recebem é muito além do que o cérebrozinho está pronto para receber. A quantidade de luz, de informação, de imagens por segundo que as crianças olham hoje é muito maior do que o cérebro está pronto para ter aquele acesso, entende? E as crianças, com isso, estão ficando viciadas. Quando eu digo viciadas, eu estou falando do termo adequado de vício mesmo, que é aquela dependência que é causada de forma neurológica, digamos assim. Então, aquele bombardeio de informação cria uma expectativa de mais recebimento do mesmo. E as crianças estão ficando viciadas e se não for tratado a tempo, isso tudo perpetua na adolescência, na pré-adolescência e na vida adulta, né? O que pode ser feito a partir de agora? Os pais que sentem que isso pode ser mudado de alguma forma, merecem também um cuidado e uma resposta, de saber que eles não estão sozinhos. Há ainda pessoas que se preocupam e que gostariam de fazer uma intervenção para que isso parasse de acontecer. Então, quem manda na sua casa é você, não é seu filho. Os limites são fundamentais. Primeiro que, quando a gente decide ser pai, ou se foi pai sem decidir, a partir deste momento, a gente tem que ter um projeto de educar. E o projeto de educar está cada vez mais complicado por conta desses estímulos externos através das mídias sociais e etc. Mas ainda assim, o pai tem que ter o controle, a mãe tem que ter o controle. Então, se as crianças estão tendo aulas online e eles estão encontrando alguma utilidade nessas aulas para utilizar aquela tecnologia, que seja acessado durante as aulas. Depois, no resto do dia, a criança precisa se desligar daquilo, porque muitas horas em frente ao celular causa problemas de vista. Muitas crianças estão tendo problemas de vista de forma precoce, talvez se tivesse sido evitado a quantidade de exposição da luz a tempo, não precisariam usar óculos. As crianças estão ficando com problemas nas costas, na coluna, na cervical, por conta daquela posição, da postura de ficar com o pescoço abaixado, olhando para o celular por muitas horas, o que atrapalha também o desenvolvimento do crescimento. As crianças têm tido problemas de insônia, porque devido àqueles estímulos sensoriais, acaba atrapalhando o sono das crianças. Além dos aspectos sociais, que as crianças não conseguem olhar nos olhos das pessoas mais. Isso é muito comum, eu estou falando porque eu observo mesmo, eu acompanho mesmo, eu me preocupo muito com isso, porque além de eu saber que essa geração está tendo que lidar com essa dificuldade que pode atrapalhar, e eu acredito que vai atrapalhar o desenvolvimento de todos eles, eu tenho ainda que administrar dentro da minha própria casa para que meu filho perceba que o que ele acha que é normal, porque todos fazem, não tem nada de normal. É doentio, é patológico. Então, houve muitas situações de eu tentar administrar isso, condicionando horas por dia e não deixando, explicando. E que por ele ter
de alguma forma, uma flexibilidade diante do comportamento dos amigos, ele começou a burlar isso. E é muito chato ter que falar disso, porque é uma frustração para mim ter que admitir que uma coisa que eu penso que é tão prejudicial, eu estou tendo que lidar com isso diariamente aqui na minha casa. Bom, eu acho que é interessante eu falar que essas dificuldades que assolam a minha casa devem acontecer em milhares de lares de pais preocupados. E o que eu posso dizer é que para mim seria muito mais fácil se eu simplesmente permitisse que fosse assim. Simplesmente permitisse que ele tivesse acesso o tempo que quisesse e eu não teria que me desgastar tanto, não teria que cuidar tanto com isso tudo. Mas o que fica aí é que se eu sei que aquilo faz mal, se eu sei que ele pode ter consequências gravíssimas no futuro por conta desse acesso, eu deixar e permitir isso, eu vou estar sendo muito negligente. E eu vou estar tirando a minha responsabilidade como mãe. Além do que, o limite é a prova do amor. Os pais que desejam ser permissivos e acham que isso é prova de amor para deixar as crianças felizes, eles estão minando a capacidade dessas crianças de se autodesenvolverem. O pai que muito dá, tira das crianças a capacidade de crescer, de aprender, de se sentir importante dentro do meio social, de se sentir parte do meio social e uma peça ativa dentro da própria vida. Interessante que eu me lembrei agora de uma frase do Freud, que ele disse assim: eu fui muito abençoado, minha vida nunca foi fácil. Alguma coisa desse tipo que mostra que as dificuldades é que nos movem, as dificuldades é que nos transformam. Uma criança que tem tudo sempre do jeito que quer, está fadada ao insucesso. E depende do pai e da mãe promover esses limites. Nós temos uma chance agora, com o retorno das aulas, hoje é 13 de setembro de 2020, algumas escolas particulares já retornaram às aulas, e essa é uma chance magnífica dos pais de administrar esse conteúdo, essas informações e a tecnologia que os filhos têm acesso. Por quê? Porque se eles estão usando os computadores, os tablets, os celulares em casa para ter aula, e isso não vai ser mais necessário daqui a uns dias, eles vão voltar para o meio social escolar daqui a um tempinho, ou se já não voltaram, é a chance do pai de movimentar essa estrutura, a rotina familiar e dizer, pronto, agora não mais. Você usou, você precisou, agora não mais. Nós já observamos como ele pode ser útil e tem utilidades. A criança consegue estudar música através do celular, a criança consegue aprender outras línguas através do celular. E para essas coisas que não são para promover o seu desenvolvimento, isso aqui em casa não pode mais ser permitido. E é isso que eu vou fazer aqui. Sei que pode ser difícil porque eu lido com situações externas ao meu desejo de outras famílias. Eu não moro numa montanha onde a internet não funciona, né? Infelizmente, não moro numa colina nevada. Mas, além disso, o que a gente pode promover é mostrar para os filhos o quão mal faz e que essa limitação que a gente vai impor é a prova de amor realmente. Eu gostaria de terminar dizendo que não é fácil. Se fosse fácil, o trabalho materno e paterno não seria tão importante. E gostaria de dizer também que se você está tentando e não está conseguindo, isso já mostra a sua preocupação e o seu amor dentro de casa. O tentar já é bastante dentro da sociedade que a gente tem vivido. É isso. Espero que a gente se veja novamente. Tem muitas coisas que me preocupam e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E até a próxima.